Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uniavan. Quero convidar vocês todos, mandar principalmente um abraço para os nossos acadêmicos, acadêmicas, nossos coordenadores, professores, os nossos alunos, enfim, toda a comunidade, os técnicos administrativos, toda a nossa comunidade Uniavan, que sempre nos proporciona insights e informações para que a gente possa compartilhar nessa noite maravilhosa de segunda-feira informações, conhecimento de forma lúdica, informal, mas não menos importante, que faça acontecer e que traga algum benefício realmente para a sua vida. Hoje, nosso episódio número 10. Nota 10, Ronaldo. Nota 10. Nota 10. Nota 10, nota 1000. Nota 10. Essa pessoa. Meu nome é Rodrigo Belli e junto com o meu colega, o professor Ronaldo Teles, vamos hoje iniciar esse nosso 10º podcast no dia 22 de agosto de 2022. Ronaldo, a pergunta que eu quero fazer para você é: pode ou não pode? Pode ou não pode, Globo? Pode ou não pode? Pode. Podcast Uniavan, então pode. Nosso objetivo do podcast é compartilhar, então, conteúdos relevantes de diversas áreas de interesse de educação, realizado todas as segundas-feiras aqui na Uniavan e trazendo várias personalidades do meio acadêmico e também não acadêmico, de forma a contribuir para o debate, discussões, novidades e sentir a experiência de falar para um público tão seleto, cativo e presente na nossa IES. E para começar hoje, Ronaldo, o tema do nosso podcast é a quarta revolução industrial e seus impactos na civilização e na educação 4.0. E o nosso convidado especial, não é que seja excelente o dia de hoje, mas o dia de hoje é magnífico. Muito magnífico. O nosso convidado especial de hoje é o nosso magnífico reitor, professor doutor André Gobo. André, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui disponibilizando seu tempo, espaço e discussão dos seus conhecimentos nessa mesa tão ilustre, Vamos fazer a reverência para o nosso reitor. Magnífico reitor. Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, meninos. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o seu convite, professor Ronaldo, professor Belli, colegas de longa data. É sempre bom reservar um tempo para estar conversando com vocês e levando também a mensagem a toda a nossa comunidade acadêmica, nossos professores, tutores, nossos alunos, nossos colaboradores que no dia a dia ajudam a gente a administrar toda a questão pedagógica e administrativa também da parte da mantenedora. Então, o meu carinho é muito especial, fico muito lisonjeado de estar fazendo parte desse 10º podcast do Uniavan e coloco à disposição, trazendo algumas informações a respeito da minha vida e também do meu livro, o último deles lançado, que nada mais é do que a publicação da tese de doutorado que acabei em 2020, final de 2020, em meio à pandemia, que eu busquei nos últimos anos, me debrucei bastante em leituras sobre esse tema. Para mim tem um significado muito especial, a quarta revolução industrial e seus impactos na nossa educação, especialmente aqui dentro da Uniavan, uma vez que a pesquisa foi realizada com os professores do Uniavan. Então, esse livro é um pedacinho do Uniavan, dos nossos sonhos, das nossas metas enquanto reitor, para buscar cada vez mais melhorar e transformar o cenário educacional, sobretudo aqui dentro. Que maravilha, hein? Hoje vamos ser brindados nessa noite, Ronaldo. Ronaldo, eu só queria botar um pouco de inveja. Queria botar um pouco de inveja em ti. Tu tens um livro desse? Não, pois eu já estava olhando. Autografado? Pois eu já ia pedir. Eu disse, tens um livro desse autografado? Não tem nada. Eu trouxe para o senhor. É só para botar um pouco de veneno e apimentar essa nossa relação. Olha que maravilha. Mas é disso que a gente vai conversar, Ronaldo? Ronaldo? É muito impactante, O título impacta diretamente, assim, a gente tem que estar preparado para isso, Sim, são novos tempos, são mudanças que foram aceleradas, sobretudo com a pandemia, Essas mudanças, as tecnologias, esse crescimento exponencial e que isso muda tudo, Tudo muda, Tudo muda a todo instante, O que a mesma aula que nós planejamos há tempos atrás, hoje já não se adapta mais aos tempos e às exigências desse novo contexto, não só educacional, mas do trabalho,
né, da sociedade em si, que muda os nossos costumes, muda os nossos hábitos a cada instante, e nós, enquanto profissionais, temos que ensinar esses jovens a serem esses profissionais que o futuro vai exigir deles, né, com novas competências. Cada vez o mercado de trabalho exige novas competências, e muitas vezes, se a escola não mudar, ela vai ficar para trás e não vai dar conta de atender às exigências do mercado de trabalho. Então, cabe a nós, compete a nós, professores, né, também buscar sempre se reciclar, se antenar, conversar com a sociedade, ver o que a sociedade, o mercado de trabalho, os empreendedores que estão lá fora estão necessitando, para que nós possamos formar essa gente para que atenda essa nova sociedade que aí está, sobretudo depois da pandemia, né, esse novo normal que nós vivemos. Maravilha. Bom, eu, quando recebi, voltando ao veneno que eu quero botar aqui no meu colega Ronaldo Teles, quando eu recebi esse livro e ganhei uma baita de uma declaração, o livro agora tem um peso muito maior, eu sempre fui muito afoito por leitura. E aí, quando eu percebo que o meu colega de trabalho, há mais de 15 anos aqui na instituição, escreveu esse livro, eu falei, não que eu queira botar defeito ou encontrar alguma coisa, mas eu quero ler para saber o que ele pensa a respeito, o que o meu colega fala, acha, pensa, e os autores. E como eu sou meticuloso, chato e virginiano, eu olhei que tem mais de 132 autores citados, que um dos autores mais antigos que ele usa são 2 ou 3 no máximo, os livros são tudo de 2016, 17, as referências bibliográficas de 2016, 17 e 18, autores conhecidíssimos, alguns que eu não conhecia, e vamos ver de onde que vem essa ideia, dessa composição, dessa citação dele, para quem faz o nosso artigo científico, de onde vem essa composição da ideia e como é que ele direciona. É um livro muito bem escrito, ele é muito bem contemplado na sua fala, é uma linguagem gostosa, alguns momentos eu tive que botar o dicionáriozinho do lado para buscar algumas palavras que, uau, mas a sequência é como se você estivesse tomando um suco bem adocicado. Você transfigura facilmente linha por linha e volta, remete a determinados tipos de assunto, é muito gostoso, é aprazível, aumenta a quantidade de percepções, insights, de ideias que a gente tem a respeito da educação, e eu gostei muito. Aliás, você foi muito sábio em utilizar diversos tipos de autores, até autores que não se contradizem, mas as discordam. Discordam das ideias. Tem eu achei. Pontos, né? Às vezes o cara, né, tem alguns pontos que o cara vai pontuar mais assim, pega mais esse assunto aqui, outro pega mais outro assunto, e naquele meio ele dá um. Mas isso é que faz uma tese. Exatamente. É aí que surge a tese. É aí que surge a tese, que tudo. Enfim, você precisa ler. Ele está disponível para compra esse livro? Tá na internet. Posso deixar o link depois para disponibilizar. Ótimo. Eu não estou comercializando ele, eu fiz o doutorado numa universidade federal, né? Então fui custeado 4 anos pela população brasileira, pela nação brasileira. Então a forma de eu retribuir para o governo, para a população brasileira, é disponibilizar esse estudo livremente para quem quiser e quiser ler, que tiver acesso, enfim. Então eu posso baixar o seu livro, você não vai ficar incomodado? Não. Então você também está convidado a baixar o livro, né? A Quarta Revolução Industrial e seus impactos na civilização e na educação. Você pode baixar, o Gobo não vai ficar triste, ele vai ficar muito contente, até porque é fruto de discussão e debate. No site da editora, www.pimentacultural.com, está disponível lá para fazer a cópia. Maravilha. Parabéns pela tua atitude, Gobo. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que nós temos que retribuir, claro, né? Não só sim. sugar do governo. Tá certo que o governo tem seus problemas, mas quando eu consigo 4 anos estudar, fazer o doutorado numa escola pública, né? Então acho que a forma de nós retribuirmos é devolver à sociedade esses 4 anos, essas pesquisas, essas teses, né? Que nós tanto ficamos. Senão fica muito dentro da universidade e nada muda. Isso, né? É por isso... Isso impacta na educação, né? Isso tem um impacto fundamental na educação, porque tem mais acesso, né? Mais pessoas que escrever, de repente, se não fica só entre os não tem um valor catedráticos e aí nada muda. Nada muda. A gente tem que abrir a educação, abrir quanto mais informação a sociedade tiver, melhor. É verdade. Concordando ou discordando do que está dentro, né? Mas Mas quem sabe o cara lê esse livro, daqui a pouco faz uma tese. Pô, isso aqui, de repente, que o Gobo botou, eu discordo desse ponto, isso aqui. Da outra tese. Da outra tese. E assim o conhecimento se faz e se refaz, né?
É verdade. E pra gente, antes de iniciar sobre revolução industrial ou qualquer tipo de gênero, Gobo, conta pra gente a sua trajetória, o seu início, o começo pessoal, até depois onde chegamos aqui no profissional. É longo, né? São 44 anos de vida bem vividos, intensos e bem vividos. Isso aqui é bom. Né? Mas eu sempre digo que o André Gobo nasceu. Né? Eu me reconheço como André Gobo lá no ensino médio, né? Quando comecei a participar do Grêmio Estudantil, presidente do Grêmio Estudantil, acho que foi ali que eu me vi e escolhi a profissão que eu queria seguir. Foi ali no ensino médio, quando eu morava lá no oeste de Santa Catarina, numa cidadezinha chamada Descanso, né? Descanso porque o Luiz Carlos Prestes dormiu lá quando passou a coluna do Luiz Carlos Prestes. Ele descansou lá naquela terra e aí se chamou Descanso. Mas o Gobo não veio descansar. Não veio. Ele veio para revolucionar. Veio para revolucionar. E aí depois, como eu queria fazer a faculdade de Comunicação Social e Jornalismo, e na época não tinha nenhuma universidade, tinha poucas universidades, né? 1995, né? No oeste catarinense era muito pouco o acesso ao ensino superior. Aí eu vim morar para cá, no litoral, primeiro em Itapema, né, onde fiquei bastante tempo, onde me formei, morei, trabalhei, tive empresa de comunicação lá também, trabalhei como funcionário, como empregado, depois fui para a esfera política, né, na pública, na prefeitura, onde atuei como secretário de comunicação social, depois fui para o gabinete do prefeito, depois atuei como secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Itapema, depois voltei para a Secretaria de Governo, depois acabei na Secretaria de Turismo novamente e Desenvolvimento Econômico. E depois que acabou o mandato, então, em 2015, antes disso, em 2013, enquanto eu ainda trabalhava em Itapema, morava em Itapema, em 2013 eu fui contratado, então, para ser o professor de comunicação, na época era comunicação empresarial, né? Aqui na Avantes. Então, na primeira turma, as duas primeiras turmas de administração, eu fui professor e desde lá, então, desde 2003 até aqui, eu tenho um laço, né, com a Avantes. Já são 19 anos de casa e sempre trabalhando com essa disciplina de comunicação, depois em outros cursos, TCC, orientação, enfim. E em 2015 assumi o Núcleo de Apoio Técnico Pedagógico, a coordenação do núcleo, e que trabalha com a formação dos professores e várias outras atribuições. Cargo esse que permanecia até julho do ano passado, quando, na oportunidade, o presidente Mohamed convidou para assumir a reitoria de modo interino, né, e aí me mantenho até hoje, né, no cargo de reitor, buscando, e aí não é nada fácil, né, de manhã, de tarde e de noite, 24 horas por dia, né, e mais final de semana, mas estamos à frente, é uma responsabilidade muito grande, né, mas que a gente aprende bastante também nas dificuldades, né, sábio é aquele que aprende também nessas adversidades, nessas dificuldades. Eu acho que não só na hora boa, só nas coisas positivas, mas também nas negativas também. Então, acho que nesse 1 ano de reitoria, muito aprendi, muito pude fazer, e talvez agora nesse movimento que estamos fazendo junto aos coordenadores de curso e os professores dos cursos, acho que a nossa grande meta é fazer a reforma das matrizes curriculares de todos os cursos, levando em conta muito do que eu aprendi aqui também nesse estudo, nesse livro, né, o Schwab, das novas competências, a inclusão das competências socioemocionais também no currículo, né, para que os nossos jovens tenham essas habilidades e tenham esse conhecimento e que a escola também possa se adequar a esses novos tempos. Então, essa é a minha grande meta para ser implementada já a partir de 2023/1, né, as novas turmas que forem chegando gradativamente. E essa meta que começou lá quando a professora Mara ainda estava junto na pró-reitoria, tem um pouco dessa minha leitura de mundo que eu fiz durante os 4 anos do doutorado também, né? Eu acho que é preciso inovar, adequar, trazer as matrizes, as disciplinas, as emendas, os conteúdos, para que o aluno veja um significado mais real, né? Que ele vai aproveitar aquela disciplina no mercado de trabalho, né? Que ele está sendo preparado para o mercado de trabalho. Então, acho que isso vai ser
colocar a Avantes na frente de muitas instituições de ensino, porque estamos num novo tempo, né? Não dá, os currículos não podem mais ser como era no passado, né? A educação já é 4.0, né? Não pode mais ser analógica, nós temos que nos adequar aos tempos mais digitais e essas novas exigências, né? Essas novas habilidades, essas novas competências e também atitudes, né, que hoje em dia a escola deixa muitas vezes de trabalhar, né, mas que a sociedade carece bastante. E toda essa transformação se faz por meio da educação. Você estava já comentando ali, quase que a sequência da própria pergunta. No seu ponto de vista, Gobo, o que é realmente essa educação 4.0 e por que hoje ela está se tornando um tema de interesse tão genuíno? Eu vejo que um outro professor que também escreveu em 2009, Cristiano Nogueira também escreveu Educação 4.0. Eu tenho, até devia ter trazido, mas eu tenho lá em casa. E a linha de percepção dele é um pouco diferente da sua escrita, mas, no entanto, ele se mantém com relação a essa Educação 4.0. O que é essa Educação 4.0? E por que tanto interesse agora? A Educação 4.0, conforme está lá, onde eu apresento lá a nossa METES, ela, no meu entendimento, ela tem uma forma mais de graduação viva, né, onde a universidade, no contexto universitário, o professor Belli participou dessa pesquisa aqui, né, compartilhando a sua experiência, era aprendizagem baseada em projetos. Projetos, isso. Então, quando culmina a minha METES, que eu não chamo de tese, levando em conta o conceito que Domenico Di Masi faz sobre a tese, né, que é uma coisa muito direta, né? Já a METES não, é um caminho mais sinuoso, e é o que o pesquisador passa. Às vezes tu estabelece um objetivo, mas chega no meio do caminho tu vê que tem outras tantas possibilidades e tu larga a mão daquilo e vai. Então, por isso que eu chamo o nome de tese, mas eu chamo de METES, levando em conta o conceito do Domenico Di Masi. E a Educação 4.0, para mim, então, ela tem 4 pilares, né? Diferente das anteriores, e a professora Regina Fur, que cunhou os primeiros conceitos da Educação 4.0. Eu tive o privilégio de ter ela como avaliadora da minha banca, né? E agora ela foi para a Índia, né? Na hora do intervalo, nós estávamos falando, agora ela está na Índia, então, mas ela é uma gaúcha e ela já está cunhando 5.0, porque a transformação é muito rápida, né? Diferente das outras revoluções industriais que levaram 100, 200 anos para acontecer, essa é muito rápida, então, nós vamos ter que ir nos adaptando constantemente, né? Então, ela tem esses 4 pilares, que é de trabalhar a inteligência cognitiva, assim, né? Na escola não pode perder essa questão, mas tem também a questão da inteligência emocional, que é isso que deve ser incluído nos currículos, né? Dessa questão do sentir, de se colocar no lugar do outro, de saber ouvir atentamente, de conversar e dialogar. Hoje em dia a juventude está cada vez mais presa, né, no seu próprio eu, não quer mais contato com ninguém, né? As próprias redes sociais dessa 4ª revolução industrial, os próprios algoritmos já selecionam, né, com quem que eu tenho mais afinidade para me apresentar como amigo. Então há um preconceito, né, por trás das redes sociais, né, que vai me aproximando de aquilo que me interessa, vai vir pessoas, e aquilo que não me interessa, ele vai sugerir colocar para trás. E até, assim, eu vejo muito negócio de investimento. O pessoal fala muito, se investimento for só para matemática, todo matemático era rico. Todo matemático ia lá na Bolsa de Valores, fazia as continhas, isso aqui vai dar, vou ganhar. Falta essa percepção. Falta a questão da inteligência emocional. Também a inteligência volitiva, que é essa questão do agir, de colocar a mão na massa, faça você mesmo, né? Essa coisa prática, não basta ter nota 10 em todas as disciplinas. No curso de administração, por exemplo, onde vocês atuam, não basta ele conseguir 10 em todas as provas, porque aí dá para ver que ele teve a inteligência cognitiva desenvolvida, mas se ele não sabe aplicar, não sabe analisar, não sabe fazer um balanço, não sabe
aplicar isso dentro da empresa, né? Ele aprendeu apenas a teoria, mas não sabe fazer a prática. Então, acho que essa educação 4.0, então. E, por fim, a Discerner, que é a inteligência de saber decidir, né? Nós estamos num mundo de muitas incertezas, constantes e ubíquas mudanças, né? Então, estamos no imprevisível, né? O imprevisível é inevitável, né? Todo dia é imprevisível, a gente não sabe mais o que vai acontecer, não é como tempos atrás, eu não sou tão velho assim, né? Mas que a gente tinha uma certa previsão, né? Dá para ver a própria pandemia, né? Todos nós tínhamos planos para 2020 e aí o imprevisível aconteceu e de uma hora para outra nós tivemos que tomar certas decisões, né? O que vamos fazer diante disso? Então acho que é isso que eu chamo no livro, na minha METS ali, sobre graduação viva. Acho que tem que ter esses 4 pilares, por isso que é 4.0, né? A cognitiva, a emocional, a volitiva, que é saber decidir, e a Discerner, que vem a questão de tomar decisões, para onde que eu vou. Então, o que eu vou fazer diante, né? O administrador passa muito isso, né? E hoje, né, a quantidade de informações que a pessoa tem na internet, quanto é lugar... O que eu vou fazer com essas informações? Eu tenho que decidir. Tem que decidir. Isso é fundamental, isso. Tomar uma decisão. Saber decisões. Ler aquilo, interpretar, a melhor decisão. Se ficar só ali, tu não decidir, já estás decidindo não decidir, né? É verdade. E hoje, com esse acúmulo de informação que a gente tem, tomar uma decisão parece que se torna perigoso, porque o volume é imenso, não consigo decidir o que é realmente interessante para me basear, e às vezes fico parado esperando mais informação. E tens que ter agilidade também nesse decidir, né? Porque se tu às vezes demora muito para decidir, o teu concorrente, ali vai tomar decisão por ti e sai na tua frente. Né? Gobo, e por que a área da educação te chama tanto a atenção e também pende, toda essa tua intelectualidade e capacidade cognitiva pende para esse lado? Eu acho que eu não nasci professor, eu me tornei um professor ao longo dos anos. Eu comecei muito cedo, 23, 24 anos, no ensino superior, aqui dentro da Uniavan, então eu não tenho experiência em outros contextos, né? No ensino médio, fundamental, não tenho, é só no superior. E desde a primeira aula, ainda menino, me apaixonei, né, em estar conduzindo os alunos, em causar esses questionamentos, perturbações, muitas vezes, né, nos alunos, né, trazendo a realidade do mundo para dentro da sala de aula, né, muitas vezes essas questões também da educação 4.0, né, nós temos que incluir o mundo real da sala de aula, senão o conteúdo se torna chato para o aluno. Né? Então, trazer esse link da comunidade onde vive, os problemas da comunidade onde ele vive, né? O saneamento, a falta de água, a poluição, o consumo, enfim, todas essas questões trazer para dentro da sala de aula que vai tornar mais significante o ensino-aprendizagem. Então, eu sempre busquei fazer esse link com os nossos, nas aulas com os nossos alunos e deixei de ser jornalista para ser professor, que é uma coisa, fiz o mestrado, fiz o doutorado na educação, que eu acho que é o que transforma o mundo, né? Não é só a retórica, né? A retórica tem um peso, mas a educação bem feita, quando a gente faz como um ato de amor, de doação, né? Muitas vezes a gente se doa para os alunos, né? Então, eu acredito que a transformação para um mundo melhor passa obrigatoriamente pela educação. E nós que temos essa oportunidade de estarmos na condição de docente, de professor, eu acho que foi o que me fez ser professor, né? O que me fez, me moldou. E se há uma coisa que eu sinto falta nos últimos tempos é a sala de aula, né? Desde julho do ano passado que eu tive que abandonar os alunos, mas estar na sala de aula é muito bom. Né, o contato do professor com o aluno. Eu gostei muito quando vocês fizeram o coordenador voltar para a sala de aula. Os coordenadores ficavam só na coordenação, né? E essa coisa do coordenador também tem uma disciplina, então acho que é fundamental. Porque é entre quatro paredes da sala de aula que a gente percebe o cotidiano do curso, daquela turma, as dificuldades de cada aluno, né? Então tem essa questão também. Ronaldo, nomofobia, Ronaldo. No livro da Quarta Revolução Industrial que o Gobo fala... Temos que explicar isso aí. O Gobo fala sobre nomofobia. Você sabe o que é nomofobia?
É o medo de ficar sem o celular, sem o aparelho de smartphone. Você é nomofóbico? Não. Não teria medo de ficar sem o telefone? E você que está nos assistindo, teria medo de ficar sem o seu telefone celular? Foi aí que o meu sorriso abriu quando eu estava lendo esse parágrafo no livro do próprio Gobo. Nomofobia, o medo de ficar sem, né, o celular, ao mesmo tempo que ele gera riscos, pode gerar uma crise mental e social relacional. Inclusive, é uma citação na página 30 do Thomas Friedman, que é num livro escrito em 2017, citado pelo próprio Gobo nas suas referências, que fala "Obrigado pelo atraso". Numa pesquisa, e eu achei muito interessante essa fala que o Gobo conseguiu conduzir ali, numa pesquisa, se as pessoas se abdicariam em sua vida durante 1 ano para não perder o celular, uma maioria revelou que renunciaria jantar fora para não ficar sem o celular. Outros diriam ter um dia de folga, eu renunciaria, não preciso de dia de folga, mas eu não fico sem o meu celular. E até mesmo uma parcela dessa pesquisa disse que ficariam sem sexo para não 1 ano para não ficar sem o seu problema. Para não ficar sem o seu celular. Esse é um problema grave. Gobo, se você tivesse que escolher, qual das 3 opções você ficaria? Sacanagem. Eu ficaria sem? É para não ficar sem celular. Para não ficar sem o celular, você tem essas 3 opções que foram as mais votadas: sem sexo, sem folga ou sem jantar. Não, abro mão do celular. Né? Na aula de segunda-feira passada eu pensei ainda assim, qual que eu quero fazer aqui, que os alunos estão, né? Alguns estão ficando, sei lá. Ô, pessoal, vamos deixar o celular aqui. Quem conseguiu o máximo tempo ficar sem mexer no celular, vou dar um 0 ponto, alguma coisa que vem. Isso é legal, porque é coisa complicada. E tipo assim, eu tô vendo agora, vários artistas estão saindo da rede. Porque a loucura do dia a dia, aquela senão coisa... a gente não desliga. Não estão vivendo. E eles estão, vão abandonar no Instagram, vão abandonar Facebook, vão abandonar durante um tempo para mim, mentalmente, né? Está impactando muito. E veja, né, que cada tecnologia, não só o smartphone, ela vem carregada de uma ideologia por trás. Sim, também. Claro. É interesse dos anunciantes, é interesse de quem ganha dinheiro, que você fique e permaneça 24 horas por dia conectado, porque eles ganham dinheiro por meio das visualizações. Claro, vamos falar sobre o início ali. Eu vou lá, curto uma empresa vendo calçado. Daqui a pouco começa a fazer várias empresas vendo calçado para mim. Uhum. O algoritmo está fazendo ali, olha. Os algoritmos, é um jogo dos algoritmos e nós ficamos presos e por isso cada vez mais conectados. E isso preocupa. Sim. Né? Porque toda a tecnologia vem carregada de uma ideologia e faz uma mudança ecológica, na verdade, porque muda tudo. Muda tudo. Hoje em dia eu vou no restaurante e vejo as pessoas comendo, olhando o celular. Antigamente nós comíamos olhando na cara do nosso companheiro da frente, conversando. Claro, conversando. Né? Às vezes tem uns 4 ou 5, cada um no seu celular, ele está conversando, então, sei lá. Então, não só a namofobia, mas todas as tecnologias, elas vão mudando as gerações mas também se nós não nos adaptarmos ao novo, né, a gente corre o risco de ficar fora. Mas como eu sempre digo, eu acho que coloco lá no final, né, nem tudo que é velho é ruim, nem tudo que é novo é bom, né? Cabe a nós, e por isso que vem a inteligência do decidir. Né? O que deve ser jogado fora do velho, o que deve, e eu posso aproveitar do novo e fazer essa fusão para não ser não ser um alienado. Né, do sistema todo que está por trás dessas tecnologias. O velho bom senso, né? O velho bom senso. Saber decidir. Eu fiquei muito contente, e foi uma provocação que o próprio Gobo fez, é uma pergunta, mas já vou eliminar ela, foi uma própria provocação que ele fez no livro, perguntando se a tecnologia tem um viés, a tecnologia não é neutra. Eu nunca parei para pensar que aparentemente a tecnologia é bom, a tecnologia vem para resolver os problemas, para dar mais tempo, para a gente possa fazer mais coisas que anteriormente a gente não conseguia fazer e que agora pode fazer, e que na verdade isso é uma mentira. Então a tecnologia ela tem um viés, mas ao mesmo tempo que ela nos perturba num senso de automatismo, faz com que a gente não pense para onde ela está nos direcionando. E aí, naturalmente você pensa, então tecnologia não é neutra, tecnologia tem um viés.
E a ética dentro da tecnologia? É isso que o Schwab coloca, né? Essa quarta revolução industrial, nós podemos aproveitá-la ou para o bem e para construir uma sociedade mais lúcida e justa, né? Igualitária. Afinal de contas, nunca tivemos tanta riqueza no mundo como nós temos nessa quarta revolução. Né? Nenhuma outra revolução anterior nós produzimos tanta riqueza como nós produzimos hoje. No entanto, o que nós estamos? Uma sociedade mais desigual do que a do passado. Então, fica aí essa questão, né? Entender que por trás das redes sociais, dessas tecnologias, há esses algoritmos que moldam, né? Ou que me tornam racista, que me tornam preconceituoso, tudo isso é um jogo, né? Dos números por trás dessa telinha, e que muita gente não sabe por que eu pesquiso sapato e agora só aparece sapato. Né, para induzir a compra, né, porque eles sabem os teus gostos, eles sabem o teu estilo, né, os algoritmos vão captando informações, então tudo aquilo que tu navega, né, há um jogo de interesse por trás, e que você, enquanto usuário, não estou dizendo joguem todos fora os seus smartphones, desconecte, não é isso, né, mas é usar conscientemente, sabendo que você está sendo monitorado, e tudo isso, por estar sendo monitorado, né, vai mudando nossos estilos, nossos pensamentos. Então eu tenho que ficar ciente também desse jogo que há por trás, né? Que vai impactar na minha decisão. Isso. E por isso que eu coloco lá em alguns trechos aí, né? Não colocar, né, nós que fizemos parte dessa quarta revolução, não podemos colocar as tecnologias no altar da humanidade. Elas têm, sim, o seu lado positivo, elas economizam, elas nos garantem mais tempo de vida, né? Antigamente se morria muito mais cedo porque não tinha todo esse desenvolvimento tecnológico. Mas, enquanto humanidade, nós temos que colocar no altar o homem, né? O cidadão, o homem, a mulher. Né? Eu acho que essa é a principal variável para se buscar hoje em dia. Né? Eu não posso valorizar mais uma televisão, né? Muitas vezes a mãe diz, não toca, né? Paguei em 12 vezes... Né, e vai lá e bate no filhinho, né? O filho é mais importante do que a televisão, né? O ser humano é mais importante do que qualquer outra coisa. Só que hoje nós valorizamos muito mais a minha televisão, a minha geladeira, o meu aparato tecnológico, do que talvez uma pessoa que está ali passando fome, morrendo na fila do hospital porque não tem atendimento. Olhar para o próximo, né? Tem aquele olhar do próximo. Uma criança que não tem acesso ao ensino superior, um adolescente, né, que não tem acesso, mas que gostaria de estar aqui. E a gente não se preocupa. Daí esse é o novo normal que nós vivemos, passando por 2 anos tão difíceis. Né? Perdemos tanta gente, choramos tanto, abdicamos de quanta coisa, né? Para ficar dentro de casa tentando... E será que não aprendemos nada com esses 2 períodos? Isso que me deixa triste. Isso não mostrou, entendeu? Que era importante estar no lado do teu amigo, né? Passar tempo com o teu amigo, com a tua família, né? Será que a humanidade não aprendeu tanto? E hoje estamos aí com uma guerra fútil, matando mulheres, matando homens, matando crianças, destruindo uma pátria toda depois de uma pandemia. Então, acho que de pouco valeu a pena, lamentavelmente, 2 anos de tanto sofrimento, né? Gente morrendo de fome em pleno século XXI, quando o mundo é tão rico. Gente catando osso para fazer a sopa, né, no lixão para comer, e a gente preocupado com as nossas tecnologias. Né? Então, a base da sociedade, né, os valores da sociedade é que estão bastante corrompidos. E é por isso que a educação... Né? Tem que se preocupar com isso. Nós, educadores, temos que preocupar com isso, de modo que formamos, sim, as competências e as habilidades técnicas de cada um do seu curso, da sua profissão, mas e a parte humana? De quem que é a responsabilidade? Se a família joga para a escola tem que assumir essa responsabilidade de também fazer o desenvolvimento dessas competências socioemocionais dos nossos alunos. Deixar, de repente, de olhar tanto o celular e olhar ao teu redor, né? Olhar para a tua comunidade. Olhar para a tua comunidade. O que está acontecendo ao teu redor. Essas questões da vida real incluir dentro da sala de aula também. Né? Como que eu vou falar saneamento básico para o pessoal da engenharia? Né? Ensinar a fazer saneamento básico se o menininho mora ali num bairro onde não tem saneamento. Água, por que eu não posso aliar essa teoria que eu estou ensinando aqui com a prática lá para que ele possa aplicar
no mundo real. Então tem todas essas questões que são levadas para essa nova era tecnológica. Não colocar as tecnologias no altar, mas sim o ser humano como a principal variável para que nós tenhamos uma sociedade mais ética, mais igualitária e, sobretudo, democrática. Né? Afinal, a democracia é o melhor caminho para que a gente possa desenvolver a ciência, desenvolver as tecnologias, né? Porque se nós não tivermos democracia, né, vai fazer aquilo que eles mandam. Então, um mundo mais democrático é que vai garantir a ciência, o desenvolvimento da ciência, das tecnologias, e com isso a gente vai gerar mais riqueza. Mas não basta só gerar riqueza, é preciso distribuir a riqueza. Hoje no Brasil a gente vê 99% da riqueza está na mão de 1% da população. E a gente se conforma com isso? Ninguém se indigna com isso? 99% das pessoas distribui 1% de toda a riqueza na nação e a gente fica quieto com isso. E a gente ensina administração. A gente ensina empreendedorismo para alimentar poucos, uma elite pequena, em detrimento de 99% da população, e a gente não se indigna com isso. Não é só gerar riqueza, nós temos que viver num país que saiba distribuir essa riqueza. Né? E tudo isso para que a humanidade possa viver, sobretudo a humanidade do século XXI, possa viver num estado de felicidade. Né? A gente possa elevar. Eu sei que a felicidade para mim tem um conceito, para o senhor tem outro, para o senhor tem outro, mas para que viver? Para acumular coisas e não ser feliz? E o que vale a vida? E talvez a gente aprenda tarde isso, né? O que não deveria ser tão inoportuno aprender tarde, o que é isso? E sim, se a gente tivesse esses conceitos eu gosto muito do Domênico de Masi, porque ele coloca aqui, né? Ele fala bastante da felicidade, ele coloca, nós vamos envelhecer e vamos viver talvez até 100, passados 100 anos a nossa a geração, né? Porque os nossos avós já estão nos 90 e pouco, né? Então talvez nós chegamos até... O que nós vamos fazer? O que adianta viver 100 anos sem ser feliz? Infeliz está ali. Infeliz, dentro de casa, trancado, sem amigo. Sem amigo real, né? Sem amigo real, porque viveu no mundo virtual. Então, nós temos que pensar, e o Domênico de Masi coloca, né? Essa questão do ócio criativo, essa questão de buscar distribuir para poder todos tenham o mínimo para poder viver, né? Que a felicidade seja não uma coisa intangível, mas que a gente possa se empoderar dela e fazer uma sociedade mais justa, mais democrática e, consequentemente, né, mais rica, distribuindo e, consequentemente, num estado de felicidade real. Bobo, por falar em felicidade, aproveitando também a amizade, que está correlacionada, você comenta muito sobre, dentro do seu livro, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Inclusive, seu orientador foi o Walter Antônio Basso, que eu tenho, inclusive, 2 livros. Suas linhas convergem de forma a pensar, criticar e posicionar, ou há alguma linha de discussão contra os pensamentos da base de interesse dele? Porque ele foi seu orientador durante 4 anos. E muitas vezes você pode ficar com aquele sentimento de que essa é uma linha de expressão dele, mas existe em algum momento em que você diverge, ou algum ponto em que há uma divergência, ou sempre confluiu com todas as ideias e objetivos da sua questão teórica, até mesmo para a escrita do livro? O professor Basso é uma referência nacional sobre ciência, tecnologia e sociedade, né? Sendo referência dos cursos, inclusive aqui da Avantes, dos cursos de engenharia, tem o livro dele como referência básica. E eu tive uma grande oportunidade de conviver com ele 4 anos, sendo que o último de maneira virtual por causa da pandemia. E ele é um entusiasta, e eu aprendi muito com ele, e ele devora livros. Né? E muitas das coisas que eu li, está aqui, que você fez referência, 100 e poucas referências, é porque ele obrigava a comprar e ler o livro, e resenhar o livro e mandar a resenha para ele. Então tem para ele disponibilizar no site lá do núcleo de pesquisa. E eu acho que filho de peixinho, peixinho é.
né? Tu conviver 4 anos com um cara que é um doutor, uma sumidade, né? Que você vai se envolvendo com as leituras, lendo a mesma coisa que ele lê, né? Então tu vai se moldando, tanto que eu cheguei com um projeto de pesquisa em 2016, e que foi quando 2016 foi quando o Schwab cunhou a expressão da sociedade 4.0, a indústria 4.0, né? E eu fui ler o livro dele em 2017 e aí mudei todo o projeto, joguei tudo fora o que estava pronto, 2018, 2017, não me lembro, e refiz todo o projeto em 2 anos daí, né? Na véspera da qualificação até 2 anos para dar conta, porque foi por meio da indicação do professor Basso que eu ouvi falar sobre a indústria 4.0, comprei o livro do Schwab. E aí, por que não trazer essas tendências, talvez, essa questão para o lado da educação? E aí o Basso topou e fomos embora. Né, mas eu tenho muito do Basso, eu acho que ele é um ótimo professor. Basso, se vocês estiverem assistindo, um beijo para você do seu ex-orientando. Por que é essencial desenvolver, enquanto estudante e cidadão, as bases ou habilidades socioemocionais para profissão e carreira? Eu percebi que você coloca isso numa parte do seu livro também. Por que é importante? Você já deu Eu já falei uma isso, prévia, mas por que é tão importante essa habilidade socioemocional nesse contexto de profissão e carreira? Porque aqui no ensino, né, superior a gente está dando habilidades, técnicas, instrumento, comportamento, etc., mas para a carreira e para o lado profissional dos nossos acadêmicos e acadêmicas. O próprio Basso tem um livro, né, de técnico e humano, se chama, né, que é um livro que ele coloca essa questão do professor. Sim, nós temos a responsabilidade de ensinar toda a parte técnica, preparar os nossos alunos para a parte técnica, mas e o lado humano? Vamos deixar na mão de quem? Dos algoritmos? Eles é que vão administrar, eles é que vão fazer... Eles que vão fazer os filtros, que vão, né, moldar esse ser humano. Que tipo de humano seria? Isso. Então, nós temos essa responsabilidade também com as questões socioemocionais, né, do saber ouvir, do saber dialogar, de saber ceder, né? Podemos ter de discordar, posições divergentes, de saber mas... discordar. Claro. Então, o teu livro... Tem gente que de repente vai ler, discorda isso aqui. Mas eu respeito. Eu respeito. Discordando disso, eu posso de repente, né, fazer um mestrado em cima disso, pesquisar mais para ver se dá. E você vê cada vez mais, não só no Brasil, mas a sociedade mundial como um todo, cada vez mais polarizada, ou se é ou se não é. O meio e ninguém se conversa. Né? Então, se eu sou do partido A, eu sou não sei o que, se eu sou do partido... Só eu que presto a minha direção. Isso. E aí a gente vai se fechando naquele mundinho. E o que vai se tornar um mundo intolerante? Intolerante? Porque diante de um gosto seu, isso é muito talvez perigoso. Anula tudo que você construiu. Isso é muito perigoso. Sim. É muito perigoso. Quando a gente faz uma sociedade intolerante em que cada um se acha o dono da razão, não cede à opinião alheia, vê o contrário como um inimigo, né? Então isso é a responsabilidade da educação, sim, diante desse cenário que nós estamos a desenvolver nos alunos essas competências socioemocionais, tanto no nível fundamental, que eu acho que elas fazem muito bem as professoras e os professores de lá, mas por que não no ensino, no contexto universitário, né? Então, essa questão acho que é de fundamental importância, e o próprio Schwab ali tinha colocado, né, que eu tinha destacado aqui, as habilidades para o século XXI dessa 4ª Revolução Industrial, ele coloca habilidades técnicas específicas, como a tomada de decisões, a liderança, o trabalho em equipe, a oratória. Hoje em dia ninguém fala mais. A escrita. E hoje em marketing, mais do que nunca se fala em escrita. A escrita. Está voltando com muita força, né? Tá, bastante. Saber escrever, que muita gente sabe. Saber escrever é uma habilidade. Isso. Hoje tem cursos que eles chamam de copyright, como ser convincente utilizando persuasão com argumentação. Isso. Fica só na... Mas escrever. Fica só abreviando, né? A escrita, a fala, a matemática básica, enfim, são cada vez... A computação, né? Entender computação,
Até mesmo o próprio Word, não estou dizendo aprender sobre algoritmos, mas o próprio Word de formatar, de como fazer um envelope, de como fazer uma carta, como fazer um ofício. Então tem algumas competências básicas, né, que a gente acha, as tecnologias estão aí, não facilitou, mas a gente não domina, são elas que estão dominando a gente. Quero saber se tem mais algumas, porque eu não sei, parece que o Gobo anda respondendo as perguntas antes de a gente fazer. Está sempre à frente, né? Sempre na frente. Sempre na frente. O Guy Debord, na Sociedade do Espetáculo, em 2017, que também é uma das suas referências, ele cita o seguinte... No campo... Que ano que era? 1800... 2017. Não, mas essa é uma republicação, mas ele escreveu esse livro em 1800... Ele é da França, 1800 e alguma coisa. Nossa Senhora. E já era assim. Já era isso? No campo da docência, educamos uma geração cega e submissa aos interesses da indústria. Além das habilidades e competências necessárias e baseada tanto nas DCNs, nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos, quanto no ENAD, temos alguns cursos esse ano, a qual vamos fazer, a administração estamos dentro. Que outras qualidades você acredita que devemos ensinar aos nossos acadêmicos? Algumas já foram faladas. Existe alguma que ainda não foi mencionada? Qual? Além das próprias habilidades e competências... Habilidades e competências das DCNs, e que o próprio ENAD também diz que o egresso dos cursos precisa ter, alguma outra que talvez a gente não tenha mencionado aqui, como por exemplo as socioemocionais, alguma outra que você aconselha para quem está fazendo hoje a sua graduação? Eu acho que as habilidades sociais... As sociais, né? De como conviver com os outros. A sala de aula é tão heterogênea hoje em dia, né? Temos o negro, temos o branco, temos o homem, temos a mulher, né? É tão heterogêneo que às vezes a gente não sabe conviver com essas diferenças todas que tem aí. Então, talvez algumas habilidades sociais, a questão da liderança, né? Tem se cooperado isso muito. A questão da liderança, mas talvez tudo isso eu acredito e acho que eu aprendi bastante com o Baso isso, né? Só se dá por meio da leitura. Sim, leitura. Leitura é fundamental. Pode ter quantas tecnologias dentro de uma sala de aula, as coisas mais modernas, mais atuais, mas como é que você não adianta incluir as tecnologias se o ser humano não resgatar a leitura. Eu tenho o melhor computador, mas saber trabalhar com ele, precisa ler para entender ele, como é que faz as coisas. Leiam jornal, né? Vão ler o jornal do bairro, leiam um bom livro, né? Coisa com qualidade do que o mundo editorial está colocando de novo, é tanta coisa nova, tem tanto livro bom. E se não tiver, e hoje em dia o nosso jovem não lê, tem um livro até que eu cito ali do Fur, né? A Sociedade que Não Pensa. Né? E o que ele coloca é que nós estamos na mão de 4 grandes corporações mundiais, e que são elas que estão ditando as normas, e nós não estamos parando para questionar isso, e nós vamos ficar refém dela. É a GAFA, né? Google, Facebook, Amazon, Facebook, e é o outro, o Grupo Alphabet, alguma coisa, não? Não. Aqueles tem Google, Facebook, Amazon, tem mais um. Tem outra grande corporação das tecnologias, né, que está dominando o mundo e está ditando as regras do que nós devemos comprar. Apple. Pode ser, a Apple, pode ser. Eu sei que é GAFA, então deve ser a Apple, outro. E elas estão dominando o mundo e estão ditando as regras, o que nós vamos comprar, o que nós vamos ler, o que vamos deixar de ler, porque o Amazon também ele proíbe a exibição de alguns livros, não publica, ela não comercializa todos os livros, ela tem um filtro. Sim, já está trabalhando ali. Então, já estão trabalhando. Então, no mundo, é até uma dica que eu deixo para, né, o mundo que não pensa, do Fur, acho que agora eu me esqueci o nome dele. É isso que nós estamos vivendo. Por que a gente não pensa? Porque os algoritmos estão pensando por nós, por trás. Quero te fazer uma pergunta, mas antes de falar esse livro, assim, tem um filme de aventura do Indiana Jones, que ele tem, eu acho que é o 4º filme dele, ou o 3º, que ele está na Alemanha e estão queimando os livros. Só porque eram contra, né? Estão queimando. Mesma coisa, aquele filme bem antigo também,
quando ele faz, ele é um padre que vai lá no castelo, como é que é? Um livro famoso também, que vai lá pesquisar, os padres estão morrendo, ele vai pesquisar por quê, porque um padre lá também estava escondendo alguns livros que não queria que fizesse a tradução. Oh, meu Deus, esqueci o nome agora. Tem uma música do Jack Johnson que eu não gosto, a qual o clipe ele tá queimando o livro, já fica a data aí. Também não acho interessante. Uma coisa assim que... O Franklin Ford, O Mundo que Não Pensa, a humanidade diante do perigo real da extinção do Homo sapiens. Uma coisa que a minha preocupação, né? Tu falaste, eu tenho muita preocupação com a educação básica. Eu acho que a mudança tem que vir ali, já começar ali quando a gente receber os alunos aqui, já tem uma cabecinha um pouco melhor. Eu fico muito inconstante. Várias mudanças tivemos no Ministério da Educação, né? Infelizmente. Na Secretaria de Estado também de Educação, assim, né? Isso tudo impacta nós. Ronaldo, eu sempre digo e repito... Que às vezes tem muito viés, preocupação, assim, né? A gente às vezes fala, o pessoal vai falar, porque... Não estamos falando de política, estou falando nada assim, mas a gente é professor, então a gente tem essa preocupação do conhecimento, de disseminar conhecimento. Como fizeste o livro, o pessoal tem que ler, tem que pesquisar, tem que ler. Só vamos ser cada vez mais democrático, cabeça mais... os políticos vão enganar menos a gente tem leitura. É verdade. Se não tiver leitura... Mas eu sempre digo, a educação é um direito básico, né, e que tem esse poder de transformação social. Porém, ela é política. Sim. E o sucesso da educação pública, no caso, interessa muita gente, assim como nós três. Mas o fracasso da educação também interessa muita gente. Saber pensar, não saber decidir. Agora, compete a quem? Ao cidadão, a esse cidadão que não lê, que não pensa, que está preso aos algoritmos. É ele que elege os deputados, são ele que elege os senadores, são ele que elege os vereadores. Cabe a nós mudar. A mudança começa por dentro de cada um de nós. Por que a pública é tão ruim? E por que a privada, pagando para quem tem condições de pagar 3, 5 mil de mensalidade, por que ela é excelente? Está aí a desigualdade posta. Qual o futuro desse menino? Quantos metros ele sai na frente daquele que está lá na pública? Então, essas coisas nós temos que nos indignar. Vamos ficar indignados agora? Vamos fazer o nosso reitor pensar? Chegou o nosso momento pisque. Perguntas interessantes, inteligentes ou idiotas no senso comum. A gente gostaria que você agora, com o lumiar do pensamento, respondesse essas perguntas pra gente. Começa contigo ou começa comigo? Começa contigo. Começa comigo? Vamos para a primeira pergunta. Ctrl+C ou Ctrl+V significa, caraca, trabalho ruim e lerdo, vou colar? E aí, Ctrl+C, Ctrl+V... Onde está o pensamento do nosso reitor falando até agora? Precisa ler? Não consegue responder uma pergunta dessa? Que é inteligente ou idiota no senso comum? Ronaldo, manda mais uma que deixamos ele atônito agora. Uma pessoa pode ser alfabetizada em 4 idiomas. Português, sarcasmo, ironia e palavrão? Sim, sempre. Respondeu, ele está de acordo, isso é bom, ele não quer pensar, ele só simplesmente afirma. Antigamente o professor falava, copiem logo que vou apagar o quadro. Hoje tire uma foto antes que a bateria acabe? Com certeza. Para quem está... Eu agora estou afastado, né? Mas... Só não muda o slide que eu vou botar uma foto. Só não muda o slide que eu vou tirar uma foto. Mas acredito que sim, isso é uma facilidade para o aluno, né? E cada um tem a sua maneira de aprender, tem a sua forma de aprender, de estudar. Então, acho que não se condena, né? Bom que hoje a máquina fotográfica está democratizada, né? Antigamente era um da família que tinha e ele passava de casa em casa, no aniversário, casamento, era ele só que fazia as fotos, tudo, né? Então, esse é o lado positivo também das tecnologias, né? Porque democratizou o acesso, mas, por outro lado, também causa exclusão, etc. Para fechar, Guba, para a gente fechar. Quando você faz prova e não estuda, a melhor opção é colocar na letra D, de Deus me ajude? Chuta, em qualquer uma delas.
O nosso reitor respondeu as perguntas inteligentes, usou idiotas no senso comum. E a gente vai terminando por aqui. Obrigado por estar com a gente, dividir o seu espaço, o seu tempo, o seu olhar, né, os seus ouvidos em cima do nosso 10º podcast, nota 10, hoje com o nosso reitor. Foi um momento aprazível, gostoso, de discussão de ideias do próprio livro. A gente poderia ficar aqui 2 horas discutindo. Eu tenho tantas perguntas que esse livro explora um espectro... Assim, ó, não dá para imaginar de tanta coisa boa que tem por ali, simplesmente pelos próprios autores que você já coloca. Mais de 132, eu sou detalhista. Ronaldo, obrigado pela participação mais uma vez, por estar aqui nessa data tão especial. Obrigado, no dia pessoal. 10. Forte abraço. Gobo, obrigado pela sua Eu que agradeço. presença e fica com as suas palavras finais para a gente finalizar. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, por estar aqui nesse 10º podcast Uniavan. E, enquanto reitor, me coloco à disposição dos nossos professores, dos nossos tutores, dos nossos estudantes, de modo a não apenas atender e ouvir reivindicações, mas também para trocar conhecimentos, para que possamos aflorar novas ideias, de modo que possamos conduzir o Uniavan para uma reformulação 4.0, né, para um tempo 4.0, de modo que a educação dos nossos alunos seja a nossa meta principal, né? Com excelência, com qualidade, com paixão, de modo que aqui saiam os melhores profissionais para o mercado de trabalho. Ótimo. Senhoras e senhores, muito obrigado por estarem com a gente. Uma boa noite, excelente semana e até semana que vem com o nosso 11º podcast. Aguardem. Um abraço.